Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Rivas e nós estamos com mais um exercício aqui do canal Sem Viés. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre comparação de subgrupos. Então no cenário 1, que foi o cenário do vídeo anterior, nós estávamos analisando se existem diferenças significativas nos tempos médios e na variação de dois subgrupos, que são os operadores Pedro e Marcos. E nós vimos no resultado da ANOVA e do teste de igualdade e variância que existe sim uma diferença significativa nos tempos médios e nos tempos de variação dos operadores Marcos e Pedro, né? Porque nós encontramos na ANOVA um valor de P 0,007 menor do que o risco alfa e constatando a hipótese alternativa, existe uma diferença significativa na média dos tempos dos subgrupos Pedro e Marcos. E também vimos no teste de variação, porque a ANOVA testa a média e o TIV, teste de igualdade e de variância, testa a variação. Nós tivemos também no TIV um valor de P0 e P, mais uma vez, é menor do que alfa e nós vimos que a hipótese também é alternativa. Existe também uma diferença significativa na variação do tempo dos operadores Pedro e Marcos. Então eles são diferentes entre si em termos de média e variação. Agora nós estamos entrando no segundo estágio do exercício. Nós estamos com o cenário 2 aqui. Nesse cenário 2, nós também vamos continuar analisando os tempos de Pedro e Marcos. E vamos manter os tempos de Pedro, né, conforme o exercício original do cenário 1, tempo médio de 20 minutos e uma variação de 2 minutos. Porém, o que foi que aconteceu? Como Pedro ele é referência, ele é um benchmark, ele detém as melhores práticas para desenvolver esta atividade, que é similar à atividade que Marcos desenvolve. Marcos passou a aprender a fazer a atividade como Pedro faz. E, consequentemente, ele usou o método desenvolvido por Pedro para poder ganhar produtividade, ganhar tempo, ganhar agilidade no processo. Então, o que foi que aconteceu com o tempo de Marcos? Aqui está a situação. O operador Marcos, utilizando um método novo, né, de trabalho, que é igual ao de Pedro, porque ele é uma referência e ele detém as melhores práticas, reduziu o tempo médio dele, tá, de execução das atividades. Então, caiu para 21,4 minutos. Antes ele tinha um tempo médio correspondente a 24,5 minutos. E agora ele está desenvolvendo a mesma atividade com 21,4 minutos, utilizando o método desenvolvido por Pedro. Porém, por ele não ter a habilidade de trabalhar com esse novo método ainda, ele está se acostumando a fazer essa atividade como Pedro faz, ele ainda tem uma variação neste processo, né, no tempo da atividade de 7,6 minutos, ainda maior em relação ao cenário 1, que no cenário 1 ele tinha uma variação em torno de 5,5 minutos. Então, por ele não ter a prática ainda para desenvolver a nova forma, né, da atividade, o novo método, o tempo de variação de Marcos aumentou nesse cenário 2. O que é que nós vamos fazer agora? Fazer a comparação dos tempos médios e da variação dos tempos entre Pedro e Marcos, mais uma vez, através das ferramentas ANOVA e teste de igualdade e variância, para ver se existe diferença significativa ou não em relação à média e variação. E antes de nós fazermos esse teste comparativo, a gente vai gerar aqui o gráfico sumarizado da estatística para constatar se corresponde ao enunciado aqui dos 21,4 minutos em tempo médio e com a variação de 7,6 minutos. Na planilha do Minitab eu acrescentei os dados da nova coluna C3 aqui, Marcos 2. Então são 15 informações de tempos de Marcos agora utilizando o método que Pedro desenvolve. Então vamos lá em estatística básica, sumário gráfico e vamos pegar a coluna C3, Marcos 2. Damos OK. Observamos aqui no Minitab, então, que a média do tempo dessa nova coluna aqui de Marcos 2, 21,4, Marcos 2. E o desvio padrão, 7,6 minutos. Né? Então, se a gente for lá no desvio padrão, 7,6 minutos, que é a variação. Desvio padrão é a variação. Então, estamos constatando através dos dados aqui no gráfico que o valor está correspondendo de média e desvio padrão, correspondendo aos tempos médios do enunciado e da variação, tá bom? Bom,
Agora nós precisamos fazer aqueles dois testes de hipótese, né? O teste de ANOVA, para descobrir qual que é o valor de P, se ele é maior ou menor do que alfa, e tomarmos uma decisão para a hipótese nula ou alternativa. E fazermos também o teste de igualdade de variância, que é o TIV. Mais uma vez também pegando o valor de P e observando se ele é maior ou menor do que alfa, para tomar a decisão baseada no teste de hipótese, ou hipótese nula ou hipótese alternativa. Lá nos dados que a gente acabou de analisar na estatística descritiva, estamos vendo o valor de P da normalidade, o gráfico de normalidade. Então, nós temos um valor de P aqui de 0,056. Esse valor é maior do que 0,05. E se P é maior do que 0,05 no teste de normalidade, constatamos aí que os dados provêm de uma distribuição normal. Nós precisamos saber desse detalhezinho aqui, porque quando nós gerarmos o teste de igualdade de variância, ele vai gerar também dois valores de P para análise comparativa com risco alfa. E nós vamos optar pelo valor de P para dados normais, que é o de comparação múltiplas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos testar stat, ANOVA, um fator. Vamos pegar, clicando aqui, você já sabe, nessa setinha, porque precisamos pegar a segunda opção, porque os dados estão separados em colunas lá, né? Os dados de Pedro e Marcos. Então é a segunda opção que vai prevalecer aqui. E vamos manter a coluna 1, que sempre é a coluna de base comparativa de Pedro, só que ao invés de compararmos com a coluna 2, que foi do exercício anterior, vamos comparar com a coluna 3, Marcos 2. Tá? E relembrando aqui, lá em gráficos, vocês mantêm sempre aqui boxplot de dados selecionado ao invés de gráfico de intervalo, porque é melhor de visualizar a comparação das médias e da variação através de um boxplot. Damos OK, e aí é só dar OK novamente. No boxplot, nós estamos observando uma considerável redução do tempo médio de Marcos em relação a Pedro. O tempo de médio de Marcos, conforme o exercício, é de 21,4 minutos e o tempo médio de Pedro permaneceu em 20,2 minutos. Tá? Então, o que nós estamos querendo saber é o seguinte, essa redução do tempo médio de Marcos está mais ou menos igual ao tempo médio de Pedro? Porque se essa redução estiver mais ou menos igual ao tempo médio de Pedro, o valor de P vai sair maior do que alfa e provavelmente a hipótese será a hipótese nula. Porém, se ainda existir uma distância relativamente significativa entre essas duas médias, a hipótese irá permanecer a hipótese alternativa, tá? P menor do que alfa. Então, pela redução do tempo médio de Marcos, acredita-se que a hipótese deste exercício aqui de ANOVA será uma hipótese nula. Não existe diferença significativa na média dos tempos de Pedro e Marcos. Quem vai me dizer isso é o valor de P. É só vir aqui no pergaminho, clicar aqui em ANOVA e verificar o valor de P. Olha que valor grande de P, 0,539. P é bem maior do que o risco alfa, que é 0,05. Se P é maior do que alfa, hipótese nula. Nós estamos dizendo que não existe mais uma diferença significativa nos tempos médios entre Pedro e Marcos no desenvolvimento das atividades. Porque Marcos começou a aprender a desenvolver as atividades mediante um padrão, um método desenvolvido por Pedro que dá muito mais velocidade, agilidade no processo. Considerando que a qualidade de serviço permanece intacta. Nós não estamos trabalhando com foco na qualidade da entrega do serviço, mas sim nos tempos. Tá? Toda vez que eu falar em redução de tempo e maior velocidade, estamos considerando no raciocínio que a qualidade de serviço está sendo bem prestada pelos dois operadores. Tá? Então, nós chegamos em um resultado de ANOVA de 0,539, caracterizando uma comparação em relação ao risco alfa de um P maior do que alfa, que alfa é 0,05. Hipótese nula. Não existe diferença significativa nos tempos médios das atividades de Pedro e Marcos. Precisamos fazer isso aqui para a variação. E no TIV, teste de igualdade e variância, vamos verificar se existe ou não diferença significativa na variação dos tempos. Para fazer, então, a TIV, o teste de igualdade e variância, vamos em Stat, ANOVA, e aqui embaixo vamos clicar em teste de igualdade de variância. Então, vamos selecionar aqui na setinha a segunda opção, mais uma vez, os dados estão segregados,
né? E vamos manter a coluna 1 de Pedro como base, né, que essa não muda, e alterar aqui para a coluna C3, que é Marcos 2, os novos tempos de Marcos, aprendendo a fazer a atividade de Pedro. Clicamos aqui 2 vezes, Marcos 2, tá? E aí damos OK. Observamos então, deixa eu aumentar aqui o gráfico, observamos que existe uma diferença significativa na variação do tempo de Pedro em relação à variação do tempo de Marcos. Por quê? Porque o valor de P, como eu falei anteriormente, nós precisamos comparar com o valor de P de comparações múltiplas para dados normais, é zero. E se P é zero, P é menor do que alfa, que é 0,05. Então, para P menor do que alfa, a hipótese é alternativa. Existe sim uma diferença significativa na variação dos tempos entre Pedro e Marcos, né? Isso poderia ser, obviamente, adivinhado, porque se eu já tinha uma diferença significativa no exercício anterior, entre 2 minutos para Pedro e 5 minutos e meio para Marcos, o tempo de Marcos em variação aumentou para 7,6 minutos. Então eu ainda tenho uma variação excessiva no tempo comparativo dos dois, né, entre Pedro e Marcos. Tá? Então, nós vamos fazer depois um terceiro cenário, que é a redução do tempo de variação de Marcos, em função de adquirir a habilidade, a prática, né, o costume, está acostumado já a fazer a nova tarefa, a nova forma, né, o novo método, e ele vai fazer uma redução do tempo de variação dele também. Isso vai ser num terceiro cenário que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Então, nós estamos mostrando aqui o resultado desse nosso exercício. Vou clicar aqui no pergaminho. Para a nova, nós tivemos um valor de P de 0,539. Então, vamos preencher aqui 0,539 e estamos dizendo que P é maior do que alfa. Se P é maior do que alfa, a hipótese é nula. Não existe uma diferença significativa na média dos tempos de Pedro e Marcos. Ok? É o que estamos vendo aqui. Não existe uma diferença significativa na média dos tempos de Pedro e Marcos. Porém, em termos de variação, nós encontramos um valor de P zerado. Olha aqui o valor de P zerado, tá? No teste de comparações múltiplas. E nós estamos chegando à conclusão que se P é zero, né? Zero, hipótese alternativa, ou seja, existe ainda uma diferença significativa na variação dos tempos entre as atividades de Pedro e Marcos, ok? Então, agora, nesse cenário 2, a nova tem um P maior do que alfa, hipótese nula, não existe diferença mais na média dos tempos. Porém, ainda estamos tendo uma variação significativa comparando os tempos de Pedro e Marcos, né? Porque o valor de P no TIV foi zero. Então, o que nós estamos dizendo aí é que, à medida que nós pegamos dados estatísticos e comparamos os dados, temos a convicção que na tomada de decisão, baseado no resultado do valor de P, podemos melhorar processos usando a estatística como referência e o software Minitab, tá? Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês era isso. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, entrem lá no curtir do vídeo, dá um OK. Inscrevam-se no canal Sem Viés, que nós sempre iremos postar vídeos a respeito de análises comparativas, a respeito de dados estatísticos, da utilização de ferramentas no software Minitab, utilizando sempre a estatística como geração de resultados para a produtividade, tá? Melhorias de processos. Então, este é o canal Sem Viés e esse é mais um vídeo que nós estamos postando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem fazer comentários na área de divulgação do vídeo, tá?
Então, gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo, que é o terceiro cenário. E nos encontramos mais em breve lá na frente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.